O Senhor esteja convosco. Ele está no... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós ouvimos o relato da caminhada do povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida. E nós sabemos que no deserto, o povo naquela caminhada nem sempre foi fiel. Muitas vezes se voltou contra Deus, questionou a Deus, se revoltou contra Deus. Mas a primeira leitura é belíssima, porque nos mostra que mesmo diante da ingratidão do povo, Deus jamais os desamparou. Sempre esteve junto daquelas pessoas. Então Deus que acompanha o povo ao longo da caminhada, que se manifesta no santuário, na tenda da reunião. À medida em que o povo caminha, Deus também caminha com o seu povo. E é uma imagem daquilo que de fato acontece conosco. Nós somos peregrinos neste mundo. Estamos caminhando rumo à terra prometida, na verdade, o céu prometido, o paraíso. E nesta caminhada, algumas vezes somos fiéis, outras vezes não. E mesmo diante das nossas falhas, erros e pecados, Deus nunca desiste de nós, mas sempre nos acompanha, porque nos ama e quer o nosso bem, a nossa salvação. Por isso Ele nunca desiste de nós. Até o último instante da nossa vida, estará conosco, nos oferecendo oportunidades de conversão e de salvação. Isso na nossa vida e na vida de todas as pessoas. Então pensemos, por exemplo, naqueles que estão distantes de Deus, que negam a Deus, que já se entregaram ao mal. Mesmo essas pessoas não estão desamparadas, porque Deus as acompanha. E Deus irá sempre lutar pela conversão, pela mudança, pela salvação destes seus filhos e filhas. E é o que nos mostra Jesus no Evangelho, quando ele fala desta parábola. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, para apanhar peixes de todo tipo. Então a rede do reino de Deus, da salvação, não é para poucos escolhidos, mas é para todos. Se depender de Deus, todos serão salvos. Este é o desejo dele. Porém agora depende de cada pessoa aceitar ou não esta salvação. Mas ele oferece a todos. Basta pensarmos nas palavras da consagração, que se repetem em cada celebração eucarística. Jesus que diz: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, vocês que estão aqui
rezando, buscando a Deus, mas também por todos, derramado por vós e por todos. Então é a salvação que é oferecida a toda a humanidade. E é devido a esta insistência divina que muitas pessoas, em um dado momento, acabam, de fato, se convertendo radicalmente. Temos tantos exemplos neste sentido. O próprio apóstolo Paulo, como nós sabemos, era um perseguidor dos cristãos, queria matar os discípulos de Jesus, mas num dado momento se encontra com o Senhor e muda radicalmente a sua conduta de perseguidor, se transforma num dos maiores evangelizadores da igreja, um homem realmente apaixonado por Cristo. Vemos isso na vida de tantos outros santos, inclusive na vida do santo que hoje nós celebramos, Santo Inácio de Loyola. Ele que foi um santo espanhol. Nasceu e pouco tempo depois a mãe faleceu. Depois, quando ele tinha 16 anos, o pai também faleceu. E ele passou a viver na corte, em meio ao luxo, às riquezas, aos prazeres. Ele se deixou levar por muitas ilusões, inclusive acabou caindo no vício dos jogos de azar. Também buscava paixões, romances sem compromisso, festas e tantas alegrias mundanas. Ele se tornou um cavaleiro, sonhava em ter honra, glória oferecida pelo mundo, ser um grande soldado. Tanto é que aos 26 anos estava numa batalha em Pamplona, mas durante aquela batalha houve um acidente, uma bala de canhão acabou atingindo a sua perna e a quebrou, e ele teve que passar por um bom tempo de recuperação. Ficou num castelo, longe de tudo, queria passar o tempo lendo romances, que ele gostava muito, porém lá não tinha nenhum livro desse tipo. Lhe deram um livro que falava da vida de Cristo e outro livro que contava a história dos santos. E a partir dessas leituras, ele começou a repensar a sua vida, a sua conduta, para onde estava caminhando. E ele começou a se questionar, lendo a vida dos santos, se São Francisco, São Domingos, se eles conseguiram fazer tudo isso, viver desta maneira nova, transformadora, eu também consigo. E nasceu no seu coração esse desejo radical de mudar de vida, uma conversão. Então tudo a partir de um acidente, algo à primeira vista ruim, mas Deus se serviu daquele mal para tirar um bem muito maior. É um ensinamento também para a nossa vida. Nem sempre, mas muitas vezes, diante de alguns males que acontecem na nossa vida, com Deus nós podemos tirar bens. No primeiro momento nem percebemos, mas às vezes com o passar do tempo, dos anos, nós percebemos que naquele momento não estávamos desamparados e com a graça de Deus conseguimos superar e sair ainda mais fortalecidos daquelas fases difíceis. Porém, para Santo Inácio se converter verdadeiramente, não foi algo instantâneo e fácil. Exigiu muito dele. Por isso que Jesus, numa passagem do Evangelho, diz: quem coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Porque Jesus, ele já sabia que mesmo aqueles que tomam a decisão de segui-lo de modo verdadeiro, terão sempre esta tentação de querer voltar para a vida antiga, para a vida errada, de pecado. E não foi diferente com Inácio de Loyola. Em alguns momentos ele se sentiu atraído a voltar à vida de antes. Mas então ele teve um discernimento espiritual.
E como que foi esse discernimento? Ele fez uma constatação. Ele percebeu que quando se lembrava daqueles prazeres antigos que havia experimentado, no momento da lembrança, ele sentia uma alegria, um prazer, uma satisfação. Só que depois que aquele pensamento passava, ele sentia um vazio, uma tristeza, uma angústia. E já quando ele se imaginava vivendo a vida de São Francisco de Assis, São Domingos e tantos outros santos, se imaginava no lugar daqueles santos. No momento ele sentia uma alegria. E depois que esses pensamentos passavam, ele continuava nesse estado de alegria, de paz interior. Foi então que ele chegou a esse discernimento. Ele percebeu que o único caminho que iria de fato conduzi-lo à alegria que não passa é seguindo Jesus. Porque os outros caminhos provocam sim uma alegria, alguma satisfação, mas é uma alegria passageira e que depois que passa nos deixam num vazio ainda pior. É como um vício, uma droga. Num primeiro momento a pessoa se sente bem, eufórica, mas depois se sente mal, se sente triste, vazia, angustiada, deprimida. E assim em tudo na nossa vida. Por isso que precisamos também, olhando para a vida de Santo Inácio, aprender com ele a ter esse discernimento. Quantas vezes nós nos deixamos levar por prazeres passageiros, que depois só nos deixam ainda mais vazios. Então que possamos reconhecer onde estão as verdadeiras alegrias e buscá-las com um coração realmente aberto, com um coração pronto a dizer sempre sim a Jesus. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. E só iremos olhar para frente, seguindo Jesus, se chegarmos a este discernimento que Santo Inácio de Loyola também chegou. E como nós sabemos, Inácio de Loyola, ele fundou a congregação, a ordem dos jesuítas, a Companhia de Jesus. Então ele fez essa experiência de conversão, de encontro com Jesus, e a partir do seu testemunho, tantos outros jovens se sentiram impelidos a também seguir a Cristo de modo mais radical, evangelizando na Europa e em todo o mundo. E sabemos também da importância dos jesuítas de modo especial aqui no Brasil. Se hoje nós estamos aqui nesta igreja, professando a nossa fé em Cristo, não podemos nos esquecer que tudo isso se deve às sementes que um dia eles lançaram aqui no Brasil, há 500 anos, e os frutos nós continuamos a colher ainda hoje. Então vejamos a importância do santo que estamos celebrando, Santo Inácio de Loyola, uma pessoa que foi transformada por Deus e cujos frutos da conversão a igreja continua a colher ainda hoje e continuará certamente até o fim dos tempos. Peçamos a sua intercessão, que ele nos ajude a sermos autênticos seguidores de Cristo. E eu concluo esta reflexão rezando com vocês esta oração que foi composta por ele. Não sei se vocês sabem, mas com certeza conhecem esta oração. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, sangue de Cristo, água do lado de Cristo, paixão de Cristo, ó bom Jesus, dentro de vossas chagas, não permitais do espírito maligno, na hora da morte, por todos os séculos dos séculos. Amém.